Você pode usar vários tipos de corte nessa preparação. Você pode usar pernil, você pode usar lombinho, mas eu vou usar uma costelinha de porco. Normalmente, quando a carne está perto do osso, ela fica mais macia e ela é mais saborosa. Então, eu decidi usar a carne dessa costelinha, que eu comprei um pedação, e essa parte da ponta não tinha osso. Então, eu cortei nos cubinhos, vocês estão vendo aqui, e ela ainda tem uma gordurinha que vai dar um toquezinho especial. Caso você não seja muito fã de carne de porco, você pode usar também um peito de frango. Eu só não recomendo usar carne de boi, porque eu acho que essa receita não casa muito bem. Mas nunca se sabe, você pode experimentar e depois dizer para mim o que você achou. Então aqui eu tenho 300 gramas de costelinha de porco sem osso, que eu cortei em pedaços bem pequenininhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou temperar essa carninha aqui usando. Vou começar pelo alquinho. Eu tenho aqui um conhaque, mas você pode usar outro tipo de bebida que você queira. Outra coisa que eu vou usar vai ser uma colher de sopa de shoyu. Eu vou colocar também aqui meia colher de sopa de azeite. E o outro ingrediente que eu vou usar nessa minha marinada vai ser o molho de ostra. Esse molho aqui, ele é ótimo para quando você faz comida chinesa que tenha caldo ou molho, porque ele dá um saborzinho todo chinês e fora que ele ajuda a ficar um pouquinho grossinho. Então eu também vou colocar aqui uma colher de sopa. Esse temperinho aqui, ele não é obrigatório, mas caso você ache, eu recomendo. Vou colocar também meia colher de sopa de óleo de gergelim tostado. Aqui eu tenho um vinagre orgânico de maçã, que eu vou colocar também uma colher de sopa. Caso você não ache vinagre de maçã orgânico, você pode usar o vinagre de maçã tradicional, ou então, se você não achar o vinagre de maçã, você usa o vinagre que você achar. Então, vou botar aqui uma colher de sopa. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de gengibre orgânico desidratado, que o meu marido plantou para mim, eu desidratei e piquei. Mas caso você não ache, use o tradicional, ou então se você não quiser usar, você não precisa. E aqui eu também tenho, como é um pouquinho agridoce, eu já botei o vinagre, uma colher de sobremesa de açúcar mascavo orgânico, mas você pode usar o açúcar de sua preferência. Agora eu vou misturar a carninha com todos esses temperinhos. Eu não vou usar sal, porque o shoyu já é bem salgado e o molho de ostra também tem um salzinho. Agora, enquanto a minha carninha vai descansar um pouquinho, eu vou falar dos outros ingredientes. Eu aqui, vou começar pela cebola, eu tenho uma cebola média que eu cortei em 4 e aqui tem uns quartos. O que eu fiz? Eu vou usar ela como se fosse em pétalas, eu vou picar muito ela. Então é muito simples, você cortou em 4 e depois é só separar assim as pétalas da cebola. Eu vou pegar uma faca e vou cortar elas aqui no meio. Aqui eu tenho uma xícara de cenoura que eu cortei ela bem fininha. Eu tenho uma xícara de pimentão verde que eu cortei em pedaços assim bem grandinhos. Você pode usar o pimentão vermelho também. E para complementar a minha receita, eu vou botar também uma xícara de abacaxi.
Todos esses ingredientes eu comprei na feirinha aqui de Teresópolis. O abacaxi é uma senhorinha que tem uma fazenda lá em Pessegueiros que só planta abacaxi orgânico e os outros ingredientes também são orgânicos. Então agora que eu já apresentei os ingredientes para vocês, eu vou começar realmente a receita. Aqui eu tenho uma wok, que ela já foi previamente aquecida, e eu vou botar só um tiquinho de azeite. Você pode usar o óleo que você preferir. Tem mais ou menos umas 3 colheres. E eu vou colocar a carninha. Eu não preciso me preocupar em fritar, porque ela vai ficar no molho, não é igual quando você faz fritura que você não pode encher a frigideira para não abafar. Nesse meu caso aqui não tem problema. Você também pode usar outra panela. Eu gosto da wok por causa desse desenho, que ela, por ela ter até essas paredes mais finas e altas, ela esquenta por completo e fica mais fácil e mais original, já que estamos falando de uma receita oriental. Eu refoguei aqui por uns 5 minutos e agora eu vou botar 100 ml de água. E vou juntar a cenoura, que é o ingrediente mais durinho, vamos dizer assim, que eu tenho aqui. Agora vou juntar o pimentão, a cebola. Eu gosto bastante de cebola, por isso que eu coloquei uma cebola média. Mas caso você não goste, você pode diminuir. Mas nessa receita, como a cebola vai ficar cozida no molho, ela fica docinha, então eu recomendo. E o abacaxi. Você mistura bem aqui. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de maisena. Eu vou dissolver com um pouquinho de água, mais ou menos uns 50 ml. Eu sempre comento, a maisena ela tem que ser dissolvida num líquido frio para não empelotar. Já a farinha de trigo tem que ser dissolvida num líquido quente. Nesse ponto você pode utilizar 2 ingredientes. Ou esse pozinho vermelhinho que vende em lojas de produtos orientais, que você faz o molho agridoce. Eu vou botar um pouquinho de nada, tipo 1/4 de colher de café, porque ele é bem forte. Ó, vocês estão vendo, ele já está vermelho. Ou então, caso vocês não achem, vocês usem ketchup ou extrato de tomate. Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de shoyu. Vou colocar mais meia colherzinha de óleo de gergelim, meia colher de sopa. Mais 1 colher de sopa de vinagre. E vou mexer e vou dar uma provadinha para ver se eu preciso acertar mais algum tempero. Precisa mexer em nada, tá uma delícia. Agora eu só vou esperar ele entrar em ebulição para poder misturar a maisena com o molhinho. Bom, vou misturar direitinho aqui para que a maisena não fique grudada no fundo. E é só mexer. Aqui o meu molho engrosse junto com os outros, com os ingredientes. Olha, o molhinho já está encorpado. E tá pronto.